É pecado um cristão, em época de festejos natalinos, ter uma árvore de Natal em casa? Fica conosco porque nesse vídeo nós iremos analisar o que alguns cristãos, youtubers famosos, têm dito na internet sobre a árvore do Natal, sobre o cristão ter uma árvore de Natal em casa, o que a cultura e a história, e em especial, o que a Bíblia Sagrada pode nos dar como respaldo para nós termos uma conversa sobre esse elemento de culto na época de dezembro. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que essa época de Natal é uma época gloriosa em que o mundo todo para pensar sobre o nascimento de Cristo, sobre a encarnação de Jesus Cristo e, consequentemente, sobre a salvação do mundo. É um momento iluminado, um momento bonito, que em especial na nossa cidade temos o Natal Iluminado, uma época muito bela em que vários turistas são atraídos para a nossa cidade para ver os enfeites de Natal que estão espalhados em locais específicos da cidade. Como podemos analisar tal coisa de forma coerente, sem ser fanático, mas também sem profanar aquilo que é de Deus e buscando também ser bíblico? Primeiramente, eu busquei analisar o que youtubers famosos têm falado sobre isso. E a primeira coisa é que eles buscam pesquisar sobre a origem da árvore de Natal, amenizam algumas questões desta origem, como também do uso ao longo da história. Mas uma das coisas principais que eu vi essas pessoas fazendo na internet é o seguinte: é comparar o uso da árvore de Natal na época de dezembro com o uso comum das coisas no nosso dia a dia, que também tem origem pagã. Origem pagã significa tudo aquilo que as pessoas produziram ao longo dos séculos na cultura que não temem a Deus e também fazem reverência a outros deuses. E eles pegam o elemento da árvore e diz: por que é errado ter árvore se nós temos os meses do ano no calendário e que a maioria deles exaltam a deuses pagãos? Ou a tecnologia, os computadores, os smartphones e tudo aquilo que nós temos dentro de casa, que também são produzidos, na maioria das vezes, por pessoas de religiões do budismo, shintoísmo, Seishonue, Krishna e etc., lá do Oriente. Ou até também o uso de medicamentos que têm nomes de faraó do Egito, como Akhenaton, e um deles tem até a figura da deusa Hathor, ou Apis, que foi aquela adorada pelos hebreus no deserto. Então, primeiramente, eles comparam que nós utilizamos coisas pagãs no nosso dia a dia e não seria, de maneira alguma, errado ter uma árvore de Natal no mês de dezembro. A segunda coisa que eu analisei e que essas pessoas, para tratar deste assunto, falam é que eles negam que a árvore tem sido usado e descrito nas Sagradas Escrituras como um meio de culto. E isso nós temos dentro da Bíblia Sagrada, inclusive proibição da parte de Deus em relação à árvore. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, Deus diz que você não deve meter dentro da sua casa nenhuma abominação. E no livro do Êxodo 23 e 24, Deus diz que deve-se quebrar todos os pilares. E nós sabemos que pilares, poste ídolo, todas essas coisas estão relacionadas à cultura da idolatria pagã, não apenas dos povos cananeus, mas de outros povos, em que eles cultuavam os seus deuses, não apenas talhando imagens de escultura a partir de árvores, como muitos desses youtubers, eles se utilizam dessa falácia que o pecado é você pegar a madeira e transformá-la numa imagem de escultura para adorar, se utilizando de textos como, por exemplo, Jeremias capítulo 10, Isaías capítulo 44. Porém, a própria Bíblia cita esses postes ídolos e essas árvores como elemento de culto dentro da cultura do povo cananeu. E ainda mais, o próprio Deus, em Deuteronômio capítulo 16, versículos 21 e 22, disse para não ter nenhuma árvore próxima ao altar. Veja como ele descreve: não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua, também traduzido como pilar, a qual o Senhor teu Deus aborrece. O
que nós aprendemos com isso? Que as orientações de Deus para os elementos do culto, claro que estamos falando dentro do período dos hebreus e dos judeus, era que os altares e aquilo que deveria ser construído para a liturgia do culto deveria ser feito apenas como o Senhor mandasse. Até as pedras, elas não poderiam ser talhadas para formar um altar. As pedras deveriam ser brutas, assim como a natureza proveu, e serem encaixadas umas sobre as outras para dali prestar culto de imolação e de holocausto diante do Deus Todo-Poderoso. Não há nenhuma referência de Deus pedindo para que se levante um pilar de madeira ou que se plante árvore próximo do altar para que ela sirva como elemento de culto. A outra coisa é que esses youtubers e essas pessoas também, dentro desse mundo da internet, se utilizam de ícones famosos para fundamentar o libera geral em relação a esse elemento na época de Natal. Em especial, usam Martinho Lutero, da época da Reforma protestante, como que Martinho Lutero foi aquele que promoveu a árvore olhando para o céu estrelado e decidindo enfeitar uma árvore. Ou as revelações e os conselhos de Ellen White. E a quarta coisa que eu analisei, antes de pontuar mais detalhadamente o que eles falaram, é que eles se utilizam de textos das Sagradas Escrituras que falam de comida e também os textos já citados de Jeremias 10 e Isaías 44 sobre a fabricação de imagens de escultura. Primeira refutação contra as coisas comuns que são do paganismo. Nós estamos no mundo como estrangeiros e infiltrados com uma missão. A missão de pregar o evangelho do reino, assim como Paulo pregou em Atenas. As coisas do mundo que nós utilizamos não nos tornam impuras, principalmente porque são coisas do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Não importa se o padeiro que eu compro pão é satanista, mas se ele me convida para o seu culto, onde neste culto se oferece ao diabo pão e ele oferece a mim, eu não irei aceitar, porque a Bíblia me proíbe isso. No nosso dia a dia, nós se utilizamos de palavras, em especial que veio do grego, que estão relacionadas a deuses pagãos. E por causa disso, e dentro desse contexto, nós não estamos adorando e nos submetendo a ele. Então, qual a diferença de nós utilizarmos a árvore? É que a árvore é usada como um elemento de culto, um elemento de reverência a todo aquele contexto de um nascimento de alguém especial, de uma promoção de um ambiente diferenciado. Ela não é algo comum dentro da nossa casa. Eu não tenho uma árvore plantada dentro da minha casa ou um pinheiro lá no jardim que eu enfeito ele no final do ano. Por mais que eu viva no mês de fevereiro, que está relacionado também a um deus pagão, no mês de fevereiro eu estou adorando a Jesus Cristo. No feriado que para o mundo é do carnaval, nós estamos buscando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa é que nós não podemos negar o uso da árvore no contexto de culto idólatra dentro das Sagradas Escrituras. Como são inúmeros textos dentro da Bíblia, nós iremos deixar esses textos aqui na descrição. E você vai lá na descrição e confere dentro das Sagradas Escrituras como o pilar, o poste ídolo e as árvores eram utilizadas entre os cananeus e que Deus deu a ordem para que quando o povo entrasse, destruísse todo o poste ídolo. Terceira coisa, Lutero e o Ellen White, com todo respeito, não são o fundamento inspirador da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O produto daqueles que foram inspirados para escrevê-la, que não foi Lutero e nem Ellen White, esse produto, não Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, mas o produto foi inspirado pelo sopro de Deus e este é digno de toda aceitação. Se seguirmos alguma orientação de Lutero a respeito de árvores, também devemos seguir a respeito dos judeus e também a respeito da transubstanciação dos elementos da ceia que ele também defendia. E sobre os judeus, o desejo do coração de Lutero é que eles fossem mortos nas ruas. E esse não é o nosso desejo. A Bíblia manda orar pela paz de Jerusalém. A segunda parte do nosso vídeo nós iremos considerar a história e a origem da festa cristã do nascimento de Cristo no mês de dezembro. E a origem da festa cristã, verdadeiramente,
relacionado a Jesus Cristo, em 25 de dezembro. Está relacionado à adesão do cristianismo no Império Romano, no início do quarto século, e que no período de dezembro, em especial a partir do dia 17 de dezembro, existiam várias festas pagãs, como por exemplo a primeira, a festa da Saturnália, que era a festa de adoração a Saturno, que começava em 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro. Tendo agora o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, o que os verdadeiros cristãos que não se entregaram à idolatria fizeram? Fizeram, já que era feriado, que a sociedade se reunia de forma diferente, eles adaptaram esse período da festa pagã para uma festa consideravelmente cristã. Porém, as influências são inegáveis. E muitos dos elementos dessas festas, que eu dei exemplo apenas de uma, vou citar as outras, muitos desses elementos entraram nas festas cristãs, trazendo uma impureza, entre aspas, porque o ídolo nada é, e aquele que cultua Jesus Cristo em espírito, na verdade, está o adorando de todo o coração. Logo depois da festa chamada Saturnália, tinha a festa chamada Brumália, mais especificamente no dia 25 de dezembro, que era uma festa que cultuava ao deus Sol, visto que os dias eram mais curtos relacionados ao Sol, ou solstício de inverno, era-se cultuado o desejo de que permanecesse esse Sol, ou esse deus Sol. E o nome dessa festa era a festa da Brumália. Os persas, em especial, no dia 24 e 25, cultuavam ao deus Agni, se utilizando para este culto um tronco de árvore, onde dizia que a virilidade e a força do seu deus produzia dias maiores. Já na Alemanha se cultuava muito a folia, a troca de presentes, o enfeite de árvores. E segundo a história, o dia 25 de dezembro teria sido escolhido como o nascimento de Jesus Cristo para que se continuasse a alegria. Os povos pagãos cultuavam os seus deuses e os cristãos, já que todo mundo estava nessa alegria dos seus deuses, os cristãos decidiram, então vamos cultuar o nosso Deus. E daí foi escolhido o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento, de comemoração do nascimento do nosso Cristo. Ainda existia a festa do sol indômito, a festa das calendas. Até aqui o nosso vizinho Peru e os incas cultuavam o deus Sol. O deus Sol é o deus que não é Deus, ou seja, o elemento da natureza mais cultuado em toda a história. Veja que eu citei o elemento da árvore em que se enfeitava as árvores. Então, esse foi um dos elementos que ainda foi absorvido pela cultura cristã. Então, essa festa se torna uma festa da cultura do povo, em que toda a sociedade muda o seu comportamento nesse período para o fim de se alegrar com um fim de ano de tranquilidade, de bênção e de paz. Então, a festa de Natal em dezembro é uma adaptação das festas pagãs de Roma. Mas e a árvore na Bíblia Sagrada? Qual a simbologia e como nós podemos utilizar da árvore dentro das Sagradas Escrituras? É vasto, pedagógico e didático a figura da árvore nas Sagradas Escrituras, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. A árvore simboliza simplesmente o reino de Deus, simboliza Jesus Cristo, simboliza o cristão, o seu crescimento e os seus frutos. Quando seca e sem vida, simboliza a decadência espiritual. O cego de nascença de João 9, ele diz que via os homens como árvores. Jesus Cristo amaldiçoou a árvore que não lhe deu fruto, também simbolizando a situação espiritual da nação de Israel. Jeremias, o Salmo 1 e muitos outros textos diz que o justo é como uma árvore que está junto ao ribeiro, e ele produz, e ele cresce, e ele frutifica. Deus se utilizou de um galho de uma amendoeira para confirmar a Arão o seu ministério, ou seja, Deus fez florescer o ministério de Arão. Jesus Cristo diz que os gentios são como galhos de uma outra árvore que foi enxertado na árvore do chamado aos hebreus. E agora a raiz dos hebreus, da vida que é trazida por Deus, sustenta também as outras nações e os outros povos nesse plano de Deus de salvação para toda a humanidade. Se você for pesquisar na Bíblia sobre árvore e sobre
planta, você vai achar muito ensinamento profundo sobre a nossa vida cristã. Tanto é que a palavra é tida como semente. E aqueles que recebem a palavra como uma planta que cresce e que frutifica para a glória de Deus. Até no Éden temos as duas árvores principais. No tabernáculo e no templo nós temos a menorá ou candelabro, que simboliza a árvore que é a igreja e que é Cristo, como a luz do mundo, trazendo as características do Espírito de Jeová de Isaías 11:2. Mas em nenhum desses textos, falando até de Apocalipse e da árvore que traz a vida para sempre para aqueles que estão com o Senhor, nenhum desses textos a Bíblia Sagrada nos ensina ou nos direciona a cultuar este elemento árvore. E alguém pode dizer, mas por que é pecado? Se a origem da árvore, assim como a origem dos animais e dos seres humanos é Deus. A questão não é a origem, mas o uso. Todas as coisas foram criadas por Deus. Não existe a cor do Satanás. Todas as cores é a multiplicidade da criação e da manifestação da glória de Deus. A serpente e o escorpião não pertencem ao maligno, são criações gloriosas de Deus. A questão é o uso de tal coisa. E aí onde entra aqueles que querem amenizar essa questão usando textos de comida dentro das Sagradas Escrituras, e se isto te condena ou não, você faz ou não faz. Como, por exemplo, Romanos capítulo 14, versículo 22, onde o texto diz, tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quando nós interpretamos textos como esse, como que se você pode fazer, ter, possuir ou usar de alguma coisa, visto que na sua mente não se condena, abre um leque para vários erros na nossa vida de prática cristã. Nos versículos 5 e 6, Paulo diz, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Paulo se utiliza desses textos aqui e muitos outros textos, como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, que diz, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Não há nada que nos prenda, não há nada que nos deixe debaixo de condenação nesta vida, quando a nossa mente é liberta e é firme em Cristo Jesus. A questão não é se isso me influencia de forma negativa, se isso tem um demônio, se isso é pagão ou não. A questão é ambiente e elemento de culto. Essa é a coisa mais importante deste vídeo, porque o próprio Deus determina como se deve adorá-lo. Não sou eu que digo como se deve adorar a Deus. O próprio Deus olha para Moisés e diz, não se vire para cá e tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar, o ambiente que você está é um ambiente de culto, é um ambiente de reverência ao Deus Todo-Poderoso. Com toda certeza, se Moisés estivesse trazendo nos ombros uma árvore de culto dos cananeus, Deus iria dizer, deixa essa árvore aí, venha sem ela para a minha presença. Então a questão não é se uma comida lhe faz mal ou não lhe faz mal. Coma em ação de graças com oração ao Senhor. Mas a Bíblia nos dá orientação sobre as coisas que são sacrificadas aos ídolos e sobre a consciência do irmão mais fraco que vê você comendo aquilo que ele entende que é sacrificado a um ídolo. Não é que nós sairemos buscando oferendas nas ruas de frango, galinha, bode para comer. Não é isso. É que tudo aquilo que está dentro de um ambiente do culto foi oferecido em culto, em adoração a tal coisa ou pessoa. E nós iremos nos abster de tudo aquilo que é inclinação e que é duvidoso, que pode estar apoiando algo idólatra. A própria Bíblia diz que até mencioná-lo é torpe. Efésios 5, do 10 até o 12 diz, aprovando o que é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Isso significa que não precisamos procurar coisas e elementos duvidosos para adorar Jesus Cristo. Pegue a árvore, pegue Jesus Cristo e seu nascimento e pegue São Nicolau ou Papai Noel.
Qual a referência que a árvore faz do nascimento de Cristo? O presépio faz uma referência do nascimento de Cristo. A estrela faz uma referência do nascimento de Cristo. Os três magos do Oriente fazem referência ao nascimento de Cristo. Um casal com roupas dos tempos bíblicos num jumento ou em uma casa ainda grávida fazem referência ao nascimento de Jesus Cristo. E qual a referência que uma árvore faz do nascimento de Jesus Cristo? Quando o seu filho perguntar a você: pai, por que nós temos uma árvore de Natal? Aí você vai dizer: é por causa do nascimento de Jesus Cristo. Então me diga onde ela está na Bíblia Sagrada e você não terá nenhum respaldo. Ou seja, a árvore não serve de elemento pedagógico e didático para ensinar sobre o nascimento de Cristo. Já a árvore tem uma conexão intrínseca com o São Nicolau ou o Papai Noel, visto que este homem ele ajudava pessoas, jogava até sacos de dinheiro dentro do quintal das pessoas e posteriormente dentro da religião as freiras continuaram toda essa questão fazendo referência a milagres que aconteceram de providência em especial do São Nicolau. E aí se criou essa cultura de esconder presentes, esconder dádivas e dinheiro dentro da casa das pessoas, fazendo referência a um milagre do São Nicolau. E dentro de toda uma gama de elementos que vem lá da época das festas pagãs de Roma, também se colocavam tanto a meia como os presentes debaixo da árvore, dizendo que foi esse São Nicolau, ou espírito desse São Nicolau, que passou naquele local ali e presenteou as crianças. É pecado nós celebrarmos o nascimento de Cristo, o aniversário de Jesus Cristo, de maneira alguma. Pois dentro do livro de Lucas houve muitos mistérios e coisas sobrenaturais que cercaram o nascimento de Jesus Cristo e ele recebeu a adoração no dia do seu nascimento. Porém, aquilo que foi institucionalizado como a obra de Jesus Cristo, segundo Lucas 22, 19 a 22, é a obra do sacrifício na cruz, que é o objetivo do Natal. Lembrarmos a união hipostática ou a encarnação de Jesus Cristo neste mundo para realizar a obra da cruz. E hoje nós celebramos, como por exemplo, a Páscoa e a ceia, dizendo que ele morreu por nós e que logo logo ele estará voltando para buscar a sua igreja. Tire as suas próprias conclusões. É pecado você usar uma árvore de Natal na sala de sua casa? Sim ou não? Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu desejo que você deixe o seu comentário. E se você não é inscrito no canal Bíblia de Fato, se inscreve no nosso canal, contribui conosco e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.